Olá a todos! Daremos continuidade à nossa sequência de aulas relacionadas à edição de dados coletados por sensores de dossiê. Bom, no último vídeo, trabalhamos com a exclusão de alguns dados que não são considerados importantes de maneira mais rápida ou mais manual, ponto a ponto. Hoje, vamos dar continuidade nos seguintes funções: selecionar esses dados por meio de alguns critérios, modificar o modelo de como eles foram salvos, o formato, para poder trabalhar em tabela, em TXT ou em Excel. Vamos começar então com o ajuste desses pontos ao centro das parcelas. Que vocês podem ver que nem todos os pontos estão bem centralizados nas nossas parcelas, onde foram utilizados esses sensores. Então, para isso, devemos selecionar essa opção, selecionar feições através de polígono, e com ela, vocês vão clicando, é possível movimentar esses pontos. Então, selecione a camada dos pontos e selecione essa opção de mover feições. Cliquem sobre, e aí vocês conseguem arrastar os pontos e tentá-lo centralizá-los melhor. Vou fazer o mesmo. Deixa eu desfazer a seleção, selecionar outros pontos. E da mesma maneira, e aqui está um pouquinho mais no centro. Bom, como esse vídeo é mais explicativo, eu não vou perder tempo fazendo com todas as parcelas, todos os pontos, mas o procedimento é o mesmo. Então, para isso, para poder facilitar também a visualização de vocês, eu vou apagar esses outros pontos e também vou excluir essas outras parcelas. Bem, aqui ainda temos alguns pontos que representam erros ou não são tão interessantes analisarmos. Provavelmente algumas manobras, já que os sensores se encontravam no trator, então, manobras de curva, e podemos excluir eles manualmente também. Primeiro devemos selecionar a camada de pontos. Excluir. Ok. Outra forma de selecionarmos os pontos e os dados é por meio dessa outra ferramenta aqui, selecionar feições usando uma expressão. Bom, para que vocês possam entender melhor isso, vou aqui entrar na tabela de atributos. Então, essa tabela de atributos relacionada aos pontos, onde estão os valores de reflectância, no verde e no vermelho, que o sensor capta. E cada valor, cada critério desse tem um valor. Então, é possível nós selecionarmos os pontos por meio desses valores aqui. Ou seja, seleciono essa opção, venho até campos e valores, seleciono um critério, verde, e eu posso estipular a seleção de valores relacionados a esse verde que sejam maiores que 0,2, por exemplo. Selecionar, que muitos valores são maiores do que 0,2. Vamos tentar um valor menor, 0,1. Vamos fazer a primeira seleção.
novamente, campos de valores, book 037. Apenas alguns valores, alguns pontos. Também é possível utilizar essa ferramenta com média. Por exemplo, você pode calcular os valores numéricos em outro programa, no Excel, por exemplo, calcular a média, o intervalo no qual 95% dos dados se encontram, e aí utilizar essa ferramenta para poder selecionar os dados do seu interesse que estão dentro de um critério estipulado por você. Bom, aqui conseguimos selecionar alguns dados. Eu quero excluir eles, então remover a partir da seleção. E os dados são removidos. Outra ferramenta muito importante, interessante para quando temos dados em uma camada e dados em outra camada vetorial, é a ferramenta de unir esses dados. Como isso funciona? Vetor, gerenciar dados, unir atributos por localização. Com isso, escolhemos uma camada vetorial alvo, no caso, os pontos, e a camada que será unida, a parcela. Eu posso escolher entre tomar atributos da primeira feição localizada, que seria isso, pegar apenas o primeiro atributo daquela sequência de tabelas de atributos. Então, se você possui na sua tabela de atributos 5 informações, ele só vai utilizar a primeira. Não é o nosso interesse. Então, vamos tomar sumário de feições intersectantes. Vamos pegar as médias e manter todos os registros, que eu quero todos os dados. Escolher a nossa pasta. Vou nomear como unir pontos a Mumbai. Em formato shape. Gravar. Ok. Você gostaria de adicioná-los à lista de camadas? Sim. Ele já vem para cá. Podemos fechar. Vocês podem ver que a quantidade de pontos é bem maior. Por quê? Porque ele utilizou os dados originais. Então ele somou todos aqueles pontos. Se eu tivesse salvo essa camada aqui antes de ter aplicado isso, então esses valores só seriam relacionados a esses pontos mesmo. Não haveria essa quantidade de pontos que nós já excluímos. Mas não tem problema. Para exemplo, modo didático, eu vou selecionar aqui a opção de selecionar uma feição simples. E quando eu clico em apenas um ponto e checo as informações que ele tem, vocês veem que ele apresenta os valores do vermelho e do verde, conforme eu havia dito, sobre as reflectâncias que o sensor capta. Se eu seleciono a parcela, e checo os valores atributos dele, vai estar a parcela, o número que essa parcela representa, a dose de algum nutriente e a linha que ela se encontra. Agora, se eu clicar apenas sobre o ponto que nós intersectamos com as parcelas e chamar a visualização da tabela de atributos, ele vai representar todos os dados, sejam dos sensores ou das parcelas, o que é bem interessante na hora de trabalhar com esses dados em alguma planilha, o que eu passarei e explicarei agora. Vamos excluir essas duas camadas. E essa nova camada, como eu falei, quero trabalhar ela no Excel para poder modificar alguns dados, fazer gráficos, visualizar, poder prever algumas tendências, enfim, regressões. Para isso, botão direito do mouse sobre a camada,
salvar como, e o formato, ao invés de shape, iremos utilizar esse valores separados por vírgula. Vamos salvar nossa pasta. Dados a serem trabalhados. Depois, para poder visualizar ele em outro programa. Ok. Salvamos. Atenção. Ok. E o arquivo já está salvo no computador. Vocês podem ir lá checar. Vai estar em formato de vírgula escrito. Podem abrir aquele programa no Excel. Vai ter todas aquelas tabelas, todas aquelas informações. E você pode fazer algum gráfico, algum dado, alguma regressão. E a função inversa também é verdadeira. Vocês podem criar um arquivo, um programa no Excel, salvam ele. E quando forem abrir, vocês vão utilizar essa ferramenta aqui, adicionar uma camada de texto delimitado, em formato de vírgula. Abrir aquele programa, salvo naquele formato, vão conseguir visualizar aqui no QGIS, só que para poder trabalhar ele, tem que ser em formato shape. Então, como eu já expliquei, botão direito, salvar como, e façam a operação inversa. Tá ok? Bem, gente, por esse vídeo, por hoje, é só, e até a próxima aula. Até mais.